Você já imaginou que uma simples marca feita em argila há mais de 5.000 anos possa ter sido o estopim de tudo o que hoje chamamos de civilização? Em plena Mesopotâmia, um povo misterioso registrou não apenas contagens de cevada ou lã, mas o próprio ato de escrever, e com isso, mudou para sempre o curso da história humana. Prepare-se, vamos entrar no mundo dos sumérios e revelar como a invenção da escrita deu início ao que entendemos por civilização. Você está no Ecos da História, onde curiosidades escondidas da história ganham vida. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve para não perder as próximas descobertas que vão surpreender você. Tudo começou há mais de 6.000 anos, entre dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Essa região, conhecida como Mesopotâmia, a terra entre rios, foi o berço da primeira grande civilização da humanidade. Ali, o homem deixou de ser nômade. Cidades surgiram onde antes só havia areia e vento. Uruk, Eridu, Lagash e Ur se tornaram centros de poder. Comércio e religião. No coração dessas cidades, erguiam-se templos monumentais, os zigurates, dedicados aos deuses que regiam a chuva, o sol e o destino. Mas havia um problema: como administrar tamanha complexidade? Como garantir que o trigo, o gado e os tributos de cada cidadão fossem corretamente registrados? Muito antes das letras e do alfabeto, o homem já tentava conversar com o tempo. Os sumérios, curiosos e práticos, começaram a usar pequenas fichas de argila, os tokens. Cada uma tinha um formato e um significado. Um triângulo podia simbolizar cevada, uma esfera, um animal. Era uma linguagem simples, mas genial, criada para que ninguém esquecesse quem devia o quê. E sem saber, eles estavam inventando o primeiro banco de dados da humanidade. Com o tempo, esses pequenos símbolos deixaram de ser soltos e passaram a ser impressos em tabuletas. O que antes era guardado em sacos de argila, agora ganhava forma em placas planas, gravadas com precisão. Essas tabuletas não eram só registros, eram testemunhas do cotidiano de um povo que aprendeu a organizar o caos. O barro se tornava papel e o estilete, uma pena ancestral. A escrita ainda engatinhava, mas já fazia o homem andar mais longe do que seus pés podiam ir. Assim nasceu o protocuneiforme, por volta de 3.300 anos antes de Cristo, na cidade de Uruk. Imagine o calor, o cheiro do barro fresco e o som das tabuletas sendo marcadas uma a uma. Era o som do nascimento da história. Aquelas marcas simples feitas por mãos anônimas eram mais poderosas que qualquer espada, porque pela primeira vez o conhecimento começava a durar mais do que a voz. No início, essa escrita era usada apenas para contar, medir e controlar. Nada de poesia, nada de romance, apenas números e grãos. Mas convenhamos, sem isso, o mundo já teria entrado em colapso. Cada linha representava um pagamento, um estoque, uma colheita, uma vida em movimento, e com cada símbolo, os sumérios iam ficando mais próximos de algo grandioso. Com o passar do tempo, os sinais deixaram de ser apenas desenhos de objetos. Eles começaram a representar sons, ideias, nomes e ações. Era como se o homem tivesse descoberto a forma de dar voz às coisas. E quando o som virou símbolo, a mente humana nunca mais foi a mesma. A linguagem escrita havia nascido, e com ela, o poder de eternizar. Você já parou para pensar no tamanho desse salto? Em um momento, o homem apenas falava e esquecia. No outro, ele podia escrever e ser lembrado para sempre. É como sair da caverna e acender todas as luzes de uma vez. A partir dali, o pensamento deixava de ser vento e virava barro. A escrita foi, no início, um instrumento de necessidade, mas, como toda boa invenção, logo virou ferramenta de poder. Quem sabia escrever dominava o comércio, a política e a religião.
Os escribas se tornaram os mestres do saber, os guardiões da verdade e, claro, os primeiros funcionários públicos da história. Esses escribas eram respeitados quase como sacerdotes. Sentavam-se em silêncio, moldando o barro, enquanto o destino das cidades nascia sob suas mãos. Cada símbolo gravado era uma decisão, uma lei, um contrato. E quando um erro acontecia, era só virar a tabuleta e tentar de novo. Os sumérios inventaram até o rascunho, séculos antes do papel existir. Mas a beleza da escrita não estava apenas na utilidade. Estava no que ela revelava sobre o espírito humano. A necessidade de expressar, registrar, comunicar e sonhar. De repente, o homem não queria só contar grãos, queria contar histórias. E foi nesse desejo que nasceu a alma da civilização. A primeira vez que uma ideia foi escrita, algo mágico aconteceu. O pensamento deixou de depender da voz. As palavras ganharam corpo, forma e presença. E mesmo sem saber, os sumérios tinham vencido o maior inimigo do ser humano, o esquecimento. A partir dali, nada mais seria apagado com o tempo. Curiosamente, as primeiras tabuletas encontradas registram algo bastante humano: salários pagos em cerveja e cevada. Sim, o primeiro contra-cheque da história era líquido. Afinal, até os ancestrais sabiam que ninguém trabalha direito com a garganta seca. Essas inscrições mostram que o cotidiano também merece um lugar na eternidade. E talvez seja por isso que o mundo antigo nos parece tão próximo. A escrita suméria era feita com uma pequena ferramenta em forma de cunha. Por isso, chamamos de cuneiforme. A escrita em forma de cunha. Cada golpe no barro criava uma linha, uma curva, uma memória. Era o som da civilização ganhando voz, um ritmo constante, quase musical, que moldava o futuro. E pensar que tudo isso surgiu da necessidade de organizar as colheitas. O caos administrativo deu origem à ordem cultural. O barro virou biblioteca e o templo, um centro de informação. A humanidade descobriu que registrar é sobreviver e que toda sabedoria começa com uma boa anotação. A escrita permitiu que reis governassem mesmo à distância, que sacerdotes deixassem instruções para as próximas gerações, que o passado deixasse de ser um eco e virasse história, e que o futuro tivesse algo a aprender. Cada tabuleta era uma conversa entre séculos, mas há algo ainda mais profundo aqui. Escrever é um ato de fé, fé de que alguém um dia vai ler. Os sumérios acreditavam que o que era gravado no barro ecoaria para sempre. E, veja só, eles estavam certos. 6.000 anos depois, ainda estamos lendo suas palavras. Hoje, você digita em teclados, toca telas, fala com inteligências artificiais. Mas, no fundo, faz o mesmo que eles faziam com o estilete e o barro. Você tenta dar forma às suas ideias antes que o tempo as leve. O cenário mudou, mas o propósito é o mesmo. E é por isso que, quando escrevemos, ainda somos um pouco sumérios. O nascimento da escrita foi o início da memória coletiva. Foi quando o ser humano começou a deixar rastros que o tempo não podia apagar. De certa forma, foi ali que nasceu o Eu Existo. E foi assim que começamos a conversar com o futuro. Os sumérios escreveram e nós respondemos. No fundo, cada símbolo gravado em Uruk era uma pequena centelha de eternidade. A escrita não foi um presente dos deuses. Foi um presente que demos a nós mesmos, um jeito de garantir que as ideias sobrevivessem mesmo quando as vozes se calassem. E é por isso que, até hoje, quando alguém escreve algo importante, o tempo inteiro parece parar para escutar. Com o avanço da escrita, os templos deixaram de ser apenas lugares de oração e se tornaram o centro de tudo. Lá dentro, o som de sinos se misturava ao de cálculos, listas e martelos. O templo era o coração econômico, político e espiritual da cidade. Nada acontecia sem passar por aquelas paredes sagradas de barro e fé. Era o primeiro escritório do mundo, e os deuses
seus acionistas principais. As colheitas eram medidas com precisão quase divina. Cada grão, cada animal, cada jarra de óleo tinha dono e destino registrados. Os sacerdotes supervisionavam o trabalho, mas eram os escribas que transformavam caos em ordem. Eles faziam o que poucos conseguiam, dar sentido ao fluxo imenso da vida cotidiana. E enquanto o povo suava nos campos, eles moldavam o futuro com um estilete e uma tabuleta. Dentro desses templos, nascia uma nova forma de poder, o poder da informação. Quem sabia ler e escrever controlava mais do que mercadorias. Controlava o destino das pessoas. Era o início de uma hierarquia baseada não na força, mas no conhecimento. E esse conhecimento estava concentrado nas mãos de poucos. Os escribas eram a elite intelectual da Mesopotâmia. Eram respeitados, temidos e invejados ao mesmo tempo. Enquanto o resto da população se dedicava à agricultura, eles dominavam o tempo e a memória. Aprendiam a registrar contratos, inventários, hinos e até orações. Se o templo era a mente da cidade, o escriba era a sua caneta. Mas tornar-se escriba não era tarefa fácil. Nas escolas chamadas Eduba, os alunos passavam anos aprendendo os sinais. Eram centenas de símbolos diferentes, cada um com múltiplos significados. Os professores eram severos e as tabuletas pesadas, tanto que até os erros de aluno sobreviveram até hoje. Gravados por acidente. Imagine o desespero do jovem sumério errando um símbolo e gravando o erro para a eternidade. De certa forma, foram eles que criaram o primeiro erro de digitação da história. Essas tabuletas, encontradas por arqueólogos, mostram a humanidade por trás da lenda. Porque mesmo nas civilizações mais antigas, o aprendizado era feito com tentativas, falhas e risadas. E é isso que torna tudo tão fascinante. Nos templos, os escribas também escreviam hinos para os deuses. Textos longos, cheios de poesia e reverência. Eles acreditavam que escrever era uma forma de oração. Cada símbolo era uma oferenda. Cada linha, um cântico. A fé e a razão caminhavam lado a lado nas mãos desses homens. Com o tempo, os registros deixaram de ser apenas contas. Eles passaram a conter leis, histórias, acordos e profecias. O que começou como uma necessidade virou cultura. A escrita libertou o homem da oralidade e o transformou em contador de histórias. E é assim que uma civilização se eterniza. Dos textos mais importantes desse período foi o Código de Ur-Nammu, um conjunto de leis que definia punições, direitos e deveres. 1000 anos antes do famoso Código de Hammurabi, os sumérios já falavam sobre justiça. Eles entendiam que uma cidade só podia existir se houvesse equilíbrio e que a lei era o alicerce invisível de qualquer templo. Essas tabuletas revelam um detalhe incrível: a preocupação com a ética. Mesmo em uma época tão antiga, já existia um senso claro de certo e errado. As leis protegiam órfãos, viúvas e comerciantes honestos. Claro, com algumas punições bem criativas. Afinal, o conceito de pena leve ainda estava em fase de testes. Mas o mais impressionante é que essas leis não foram impostas à força. Eram aceitas, respeitadas e gravadas como compromissos com os deuses, o que dava a elas um peso moral enorme. Cumprir a lei não era só obedecer ao rei, era honrar o divino. E talvez por isso a Mesopotâmia tenha se mantido tão estável por tanto tempo. Os escribas, nesse contexto, se tornaram os guardiões da justiça. Eles registravam julgamentos, contratos e tratados entre cidades, e faziam isso com a seriedade de quem escreve para a eternidade. Um erro poderia mudar destinos inteiros. A escrita era poder e responsabilidade. Curiosamente, os templos também funcionavam como grandes armazéns. Armazenavam alimentos, tecidos, metais e até documentos.
Era o centro logístico e espiritual ao mesmo tempo, talvez o primeiro departamento de recursos humanos da história. E, como em qualquer burocracia, sempre havia alguém reclamando do chefe. Os templos eram autossuficientes, com escribas, contadores, sacerdotes e trabalhadores. Cada um tinha seu papel e todos dependiam uns dos outros. Era um sistema complexo, mas eficiente, e tudo isso funcionava graças à escrita, que ligava cada parte dessa engrenagem. A palavra escrita era o fio invisível que sustentava o mundo sumério. Os deuses eram vistos como administradores supremos. O rei era o gerente, e os escribas, os secretários divinos. Tudo precisava ser anotado, autenticado e selado. A religião e a contabilidade caminhavam de mãos, dadas, um milagre espiritual sustentado por planilhas de barro. Essa mistura entre fé e razão criou algo inédito, ideia de que o divino se manifesta na ordem e na harmonia. Não havia separação entre o sagrado e o cotidiano. Escrever era tanto um ato administrativo quanto um ato de adoração. E isso mostra quanto a cultura suméria era profunda e simbólica. Mas há também uma dose de humor nessa história, porque, mesmo entre deuses e leis, a vida cotidiana tinha suas comédias. Há registros de reclamações sobre entregas erradas, contas duplicadas e falhas humanas. Ou seja, a famosa confusão do escritório já existia há milênios. A diferença é que, naquela época, o supervisor podia ser literalmente um deus. Esses templos não eram frios e silenciosos como imaginamos. Eram cheios de vozes, passos e energia. Mulheres, homens, crianças e animais circulavam o tempo todo. Era o coração vivo da cidade, pulsando com fé, trabalho e conhecimento. O templo era o lugar onde o divino e o humano se encontravam de igual para igual. Com o passar dos séculos, os sumérios criaram uma sociedade cada vez mais complexa, com leis, escrita, comércio e arte, tudo interligado. E no centro de tudo, sempre o templo, como se os deuses fossem os primeiros administradores da história humana. E os escribas, seus eternos cronistas. Essas tabuletas sumérias são mais do que relíquias. Elas são vozes antigas, nos chamando através do tempo. Mostram que a civilização não começou com guerreiros, mas com contadores e escritores, que o poder verdadeiro não vem da espada, mas da palavra, e que até mesmo a fé precisa de quem saiba registrá-la. Com o domínio da escrita, os sumérios descobriram algo muito maior do que o controle de colheitas. Eles descobriram a alma humana. Agora, podiam registrar não apenas o que viam, mas o que sentiam. As tabuletas deixaram de conter apenas números e contas. Passaram a guardar emoções, medos e esperanças. O homem finalmente podia conversar com o próprio coração. E essa conversa atravessaria milênios. Nasceu então uma nova era, onde o barro se tornou espelho do espírito. Os escribas começaram a escrever sobre reis, sobre deuses, sobre o céu e o inferno. Eles não queriam apenas registrar fatos. Queriam entender o sentido de tudo. Cada símbolo gravado era uma pergunta lançada ao universo. E, às vezes, a resposta vinha em forma de poesia. Os hinos, dedicados à deusa Inanna, são exemplo disso. Belos, sensuais e misteriosos, falavam do amor, da guerra e da fertilidade. Inanna era o reflexo do poder feminino, o equilíbrio entre criação e destruição. E os sumérios a celebravam como quem compreendia que a vida é feita de contrastes. Essas canções eram orações, mas também poesia pura. Com o tempo, a escrita suméria se transformou em um portal para o imaginário. Surgiram mitos de origem, histórias sobre o nascimento do mundo e o papel dos deuses. Esses textos são as primeiras tentativas do homem de explicar o inexplicável. Por que existimos? Por que sofremos? O que acontece depois da morte? Perguntas eternas, nascidas em tabuletas de argila.
Entre todas as histórias sumérias, uma se ergueu acima das demais. A epopeia de um rei que desafiou deuses e o próprio destino. Seu nome era Gilgamesh, o primeiro herói literário da humanidade. Sua jornada começou como a de um homem comum, cheio de força e vaidade, mas terminou como uma lição sobre o que realmente significa ser humano. Gilgamesh era rei de Uruk, poderoso e temido, mas a morte de seu amigo Enkidu o lançou numa busca pela imortalidade. Ele viajou por desertos, enfrentou monstros e falou com deuses. E no fim, descobriu que a verdadeira eternidade não está na carne, mas na memória. Quem é lembrado vive para sempre. Você percebe a beleza disso? O primeiro herói da história não venceu pela espada, mas pela consciência, e quem o tornou eterno foram os escribas, os mesmos que o criaram. Eles entenderam que escrever é dar vida duas vezes, uma no papel e outra no coração de quem lê. Essas histórias moldaram religiões, mitos e filosofias por todo o Oriente Médio. A ideia de um grande dilúvio, por exemplo, aparece primeiro nas tabuletas de Gilgamesh. 1000 anos antes da Bíblia ser escrita, os sumérios já falavam de uma enchente que destruiu o mundo. É fascinante perceber como antigas ideias ecoam até hoje. Talvez porque certas verdades humanas nunca envelhecem. A escrita suméria foi a primeira a transformar fatos em símbolos. E símbolos em fé. Ela deu ao homem o poder de imaginar e a imaginação o poder de durar. Com ela nasceram não só histórias, mas identidades. As cidades deixaram de ser apenas lugares, tornaram-se civilizações. E civilização é, acima de tudo, memória compartilhada. Esses textos antigos falavam de deuses, mas também de sentimentos muito humanos. Ciúme, amor, medo, ambição, coragem, tudo estava ali, gravado em argila. Era como se os sumérios tivessem aberto o coração da humanidade e mostrado o que havia dentro. E quando lemos suas palavras, mesmo séculos depois, ainda nos reconhecemos nelas, porque no fundo, continuamos sendo os mesmos sonhadores de Uruk. A escrita deu aos sumérios o dom mais valioso de todos, o de permanecer. Cada tabuleta era um elo entre passado e futuro, e quanto mais eles escreviam, mais se tornavam imortais. Talvez essa fosse a verdadeira busca de Gilgamesh, vencer o esquecimento. E, convenhamos, ele conseguiu. Essas histórias atravessaram impérios, mares e idiomas. Foram copiadas, traduzidas e reinventadas inúmeras vezes. Mesmo quando os templos ruíram e as cidades viraram ruínas, as palavras sobreviveram. Elas esperaram pacientemente por arqueólogos que as encontrariam milhares de anos depois. E quando foram lidas novamente, o mundo ouviu a voz da Suméria renascer. Há algo de profundamente poético nisso. Um povo que desapareceu há 5000 anos ainda consegue nos emocionar. Suas histórias são como ecos, atravessando o tempo e sussurrando. Nós estivemos aqui. É o testemunho de que a palavra é mais duradoura que a pedra e que a escrita é o verdadeiro sopro da eternidade. Pense nisso. Os sumérios foram os primeiros a entender o poder da narrativa. Eles sabiam que contar histórias é controlar o passado e moldar o futuro. Quem domina a palavra, domina o imaginário. E quem domina o imaginário, domina o mundo. Esse é o legado invisível que eles deixaram para todos nós. A cultura suméria era uma mistura fascinante de fé, arte e lógica. Eles celebravam a beleza das palavras tanto quanto o rigor das contas. E isso mostra o quanto eram equilibrados entre emoção e razão. Eles sabiam que o homem precisa de números para viver, mas de histórias para existir. E foi essa combinação que fez deles os verdadeiros fundadores da civilização. As tabuletas de Ur, Lagash e Uruk são hoje como cápsulas do tempo. Nelas estão as canções que ecoaram. Nas praças e nos templos são vozes que atravessam a poeira e nos lembram de onde viemos. Não há tecnologia que substitua a força de uma palavra bem escrita, e nenhuma
invenção que supere o poder de uma boa história. Os sumérios nos ensinaram que escrever é uma forma de resistir à morte, ao esquecimento e ao silêncio, porque enquanto houver alguém disposto a ler, a vida continua, e enquanto houver alguém disposto a contar, a esperança renasce. É por isso que cada linha escrita é, no fundo, um ato de amor à humanidade. Hoje, lemos seus textos em museus, em livros e até em telas digitais. Mas o sentimento é o mesmo, admiração e espanto. Como um povo tão antigo pôde ser tão atual? Eles falavam de amor, de perda, de coragem, os mesmos temas que movem nossas histórias hoje. Talvez porque o ser humano, em essência, nunca mudou. O legado da escrita suméria está em tudo ao nosso redor. Nos livros que lemos, nas músicas que ouvimos, nas mensagens que enviamos. Cada palavra escrita é um descendente direto daquelas marcas em argila. E mesmo sem perceber, continuamos o trabalho que eles começaram. Ainda estamos tentando registrar o que sentimos antes que o tempo esqueça. Os sumérios provaram que o homem não vive apenas de pão, mas também de lembranças. Eles entenderam que a escrita não é só comunicação, é sobrevivência. É a forma que encontramos de continuar vivos mesmo depois que o corpo se vai. E se hoje você escreve, lê ou conta histórias, está participando do mesmo milagre, o milagre que começou nas margens do Tigre e do Eufrates. A escrita, que começou com números, terminou virando poesia. E essa poesia atravessou civilizações, guerras e eras inteiras. Ela continua viva em cada palavra que pronunciamos, porque quando o homem aprendeu a escrever, aprendeu também a sonhar. E foi assim que nasceu o verdadeiro legado da humanidade. A invenção da escrita não foi apenas uma ferramenta para registrar contas e colheitas. Foi um momento de despertar, um salto espiritual, como se o homem, pela primeira vez, tivesse se olhado no espelho do tempo e dito, eu existo. Aquele gesto simples, o traço de um estilete em argila úmida, mudou tudo. Ali nascia algo maior do que reinos e impérios, nascia a consciência humana. Quando o primeiro escriba gravou um símbolo, ele não estava apenas anotando, ele estava criando a ponte entre o efêmero e o eterno. O que antes se perdia no vento, agora podia atravessar gerações. A memória ganhava forma, e com ela o tempo deixava de ser um inimigo. O homem havia aprendido a conversar com o futuro. Pense nisso. Antes da escrita, cada nova geração começava do zero. Tudo dependia da lembrança de quem veio antes. Mas a lembrança falha. O tempo apaga e o vento leva. Com a escrita, o passado se fixou no presente, e o presente começou a moldar o amanhã. Os sumérios talvez não soubessem o tamanho do que criaram. Para eles, era uma forma prática de registrar e organizar a vida. Mas o que surgiu foi muito mais do que isso. Foi o primeiro eco da eternidade. A escrita não apenas preservou o conhecimento, ela preservou a alma. E uma vez que a alma humana encontrou voz, nunca mais se calou. Foi o nascimento da civilização, não das muralhas, nem das coroas, mas das ideias, porque civilização não é feita de pedras, é feita de palavras. Elas são os tijolos invisíveis que sustentam tudo o que construímos. E os sumérios foram os primeiros arquitetos desse mundo invisível. A cada tabuleta gravada, a humanidade ganhava um novo sentido. O homem podia finalmente compreender que era capaz de deixar um rastro que o tempo não poderia apagar. Era a vitória sobre o esquecimento, o primeiro grito de permanência. E esse grito ecoa até hoje, em cada livro, em cada tela, em cada história contada. Os sumérios escreveram o primeiro capítulo da humanidade. E talvez nem imaginassem que, ao fazer isso, estavam iniciando uma corrente infinita, uma corrente de palavras que atravessaria línguas, impérios e séculos, de Uruk a Roma, de Roma a nós. Tudo nasceu daquele gesto ancestral.
um gesto de quem acreditou que o pensamento merecia existir fora da mente. Olhe ao seu redor. Livros, computadores, prédios, cidades inteiras. Tudo começou ali. Tudo o que somos hoje é fruto dessa primeira faísca. Quando o homem aprendeu a gravar símbolos, aprendeu também a criar mundos. A escrita nos ensinou a construir não apenas com as mãos, mas com as ideias. E é por isso que ela é, até hoje, o maior poder que possuímos. Imagine o escriba sumério olhando para você agora. Ele veria nossas cidades iluminadas, nossas palavras viajando pela internet. Talvez sorrisse e dissesse: eu sabia que isso ia longe, porque o sonho dele era simples, fazer o que o tempo não consegue apagar. E, de alguma forma, ele conseguiu. A escrita é o fio que costura passado, presente e futuro. Sem ela, o que saberíamos sobre quem fomos? Sem ela, o que restaria do que amamos? Cada palavra que lemos hoje é uma ponte entre eras. E toda vez que escrevemos algo, continuamos o trabalho dos sumérios. Eles transformaram o barro em pensamento, transformaram o som em símbolo e o símbolo em eternidade. Foram eles que ensinaram o mundo a lembrar, a contar e a sonhar. E mesmo depois de desaparecidos, continuam vivos em cada frase nossa, porque quem escreve nunca morre. A invenção da escrita foi um ato divino, não porque veio dos deuses, mas porque nos aproximou deles. Ela nos deu o dom da criação, o poder de nomear, registrar e imaginar. E talvez seja isso o que mais nos torna humanos. A capacidade de criar sentido onde antes havia silêncio. A escrita é o sopro da mente que se recusa a ser esquecida. É o milagre mais humano que já existiu. Os sumérios não apenas criaram a escrita, eles escreveram o futuro, e nós somos esse futuro. Cada palavra que dizemos, cada história que contamos, é continuação da deles. Uruk não é apenas uma ruína no deserto, é o ponto de partida de tudo o que chamamos de civilização. E enquanto houver alguém disposto a escrever, o mundo continuará vivo. E você? Qual parte dessa história mais te surpreendeu? O surgimento da escrita, as leis antigas ou o legado cultural que ainda nos guia? Conta aqui nos comentários, quero muito saber. Se essa história te impressionou, espere até descobrir o que revelamos no próximo vídeo. Até o próximo episódio do Ecos da História, onde o passado revela segredos que moldaram o presente.